Você já se ajoelhou, chorou, prometeu que nunca mais. E voltou. Se isso já aconteceu com você, o que eu vou te mostrar hoje vai mudar completamente a forma como você entende essa luta. Fica até o final, porque a resposta não está onde você está procurando. Existe uma vergonha que você carrega em silêncio. Não é aquele pecado que você cometeu uma vez. É aquele que você comete, se arrepende, promete parar e comete de novo. E o pior não é a queda em si. O pior é o que vem depois. A voz que diz: de novo? Sério? Você é uma vergonha. O distanciamento de Deus que você mesmo cria. A oração que trava na garganta porque você sente que não tem mais moral de orar. A sensação de que talvez você seja o único cristão que luta assim. Que todo mundo ao seu redor parece estar bem e você está preso nesse ciclo há meses, talvez anos. E em algum momento, uma pergunta começa a ecoar dentro de você: por que eu sempre volto? O que há de errado comigo? Hoje eu vou responder essa pergunta. De verdade. Sem clichê, sem resposta fácil. Mas antes, preciso que você entenda algo que vai mudar tudo. Você não volta ao mesmo pecado porque é fraco demais. Você volta porque está lutando a batalha errada, do jeito errado, com as armas erradas. E ninguém te explicou isso direito. A maioria das pessoas trata o pecado repetitivo como um problema de disciplina. Você precisa ter mais força de vontade. Precisa se esforçar mais. Precisa ser mais consistente. Mas força de vontade não quebra ciclos espirituais. Se quebrasse, você já teria se libertado faz tempo. Existe algo que você precisa entender sobre o inimigo da sua alma. Ele não precisa te destruir de uma vez. Ele é paciente. Ele é estratégico. E ele conhece você melhor do que você imagina. Ele sabe qual é o seu pecado de retorno. Aquele específico. E ele sabe exatamente quando te oferecer. Quando você está cansado. Quando você está sozinho. Quando você acabou de ter uma discussão. Quando você se sentiu humilhado. Quando você estava indo bem demais. Ele observa seus padrões há anos. E não precisa inventar nada novo. Só precisa repetir o que já funcionou antes. Mas aqui está o que ele não quer que você descubra. E isso é o ponto central de tudo que vou te falar hoje. O ciclo não começa no momento da tentação. Ele começa muito antes. Em algo que acontece dentro de você que você nem percebe. E se você não entender essa raiz, vai continuar cortando galhos enquanto a árvore continua crescendo. Mas antes de chegar lá, preciso te fazer uma pergunta que talvez você nunca tenha parado para responder com honestidade. O que o pecado te dá, mesmo que por alguns minutos? Pensa comigo. Não existe pecado de retorno sem algum tipo de recompensa percebida. O inimigo não é burro. Ele não oferece algo que você claramente não quer. Ele oferece alívio para uma dor que você não está tratando. Ele oferece controle quando você se sente impotente. Ele oferece prazer quando você está vazio por dentro. Ele oferece pertencimento quando você se sente sozinho. O pecado de retorno quase sempre é uma resposta torta para uma necessidade real. E enquanto você não identificar qual necessidade está sendo preenchida por aquele ciclo, você vai continuar voltando. Não por maldade, mas porque a alma humana sempre busca saciar o que está com fome. A questão é: você está alimentando a fome certa? E aqui está algo que vai contra tudo que você foi ensinado na igreja. O problema não é que você peça e depois se afasta de Deus. O problema é que você se afasta de Deus e por isso peça. A ordem importa. O vazio vem primeiro. O pecado vem preencher o vazio depois. Quando a sua conexão com Deus está fraca, quando a oração virou obrigação, quando a Bíblia virou rotina sem vida, quando a igreja virou compromisso no calendário, você fica exposto. Vulnerável. Com uma fome que você não sabe nomear. E o inimigo sabe exatamente o que oferecer para essa fome. É por isso que a Bíblia não diz apenas fuja do pecado. Ela diz: aproximai-vos de Deus, e Ele se aproximará de vós. A fuga e a aproximação acontecem juntas. E a aproximação vem primeiro. Então por que você sempre volta ao mesmo pecado?
Existem 3 raízes. E aposto que pelo menos uma delas você vai reconhecer agora. Primeira raiz. Você trata o sintoma, não a ferida. Todo pecado de retorno tem uma ferida embaixo. Rejeição, vergonha antiga, solidão, medo de não ser suficiente, trauma não resolvido. E enquanto a ferida estiver aberta, o ciclo vai continuar. Porque a tentação não é o seu problema real. Ela é só o termômetro que aponta para onde está a febre. Você pode prometer 1000 vezes que não vai voltar. Mas se a ferida continuar sangrando, você vai procurar algo para cobrir a dor. E o inimigo vai estar lá com o remédio errado. A libertação verdadeira não começa na superfície. Começa quando você leva a ferida para o único que pode curar de dentro para fora. Segunda raiz. Você pede perdão, mas não pede transformação. Existe uma diferença enorme entre arrependimento e mudança. Arrependimento diz, me perdoa pelo que fiz. Transformação diz, muda quem eu sou. E muitos cristãos ficam presos num loop de arrependimento sem nunca pedir, de verdade, com fé, a transformação do caráter. Eles pedem que Deus limpe a mancha, mas não pedem que Ele arranque a raiz. A oração que quebra ciclos não é só me perdoa. É me transforma. Terceira raiz. Você enfrenta a batalha espiritual com forças naturais. Isso precisa ser dito com clareza. Você não vai vencer um ciclo espiritual só com determinação mental. Não vai vencer só com terapia. Não vai vencer só com dieta de mídia social. Não vai vencer só com accountability. Essas coisas ajudam. Mas sozinhas, não chegam onde o problema está de verdade. Porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. É contra principados, contra potestades, contra forças espirituais. Você está num campo de batalha espiritual usando capacete de plástico. E a armadura que funciona, a única que funciona, começa com uma decisão. Eu não vou mais lutar isso sozinho. E é aqui que acontece algo que o inimigo odeia mais do que qualquer coisa. Quando você, no meio da sua queda, no meio da sua vergonha, no meio do seu ciclo mais feio, em vez de se esconder de Deus, você corre para Ele. Porque veja o que Ele faz quando você cai. Ele não te afasta. Ele não te condena. Ele não te diz você de novo. A Bíblia diz que Jesus Cristo está à direita do Pai intercedendo por nós. Agora, enquanto você ouve isso, enquanto você se lembra da sua última queda, Ele está apresentando a sua causa, mostrando as marcas da cruz, dizendo ao Pai, esse aqui é meu. Isso muda tudo, porque significa que você não é um caso perdido. Você é um caso defendido. Talvez você esteja cansado de um jeito que vai além do físico. Cansado de se arrepender do mesmo pecado. Cansado de se sentir hipócrita. Cansado de prometer e não cumprir. Cansado de se esconder de Deus exatamente quando mais precisa dele. Eu preciso te dizer algo com toda convicção. Esse ciclo tem fim. Não porque você vai ficar forte o suficiente um dia, mas porque existe uma força que já está disponível para você agora, e ela não depende de você merecer. A Bíblia diz, aproximemo-nos, pois, com confiança do trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Com confiança, mesmo depois de ter caído ontem, mesmo que você saiba que ainda é fraco, com confiança, não na sua força, mas na graça dele. Porque o trono de Deus não é um tribunal de condenação. É um trono de graça. E graça não é para quem chegou lá depois de se consertar. É para quem chegou lá quebrado, cansado, com as mãos vazias, e disse, Deus, eu não consigo mais sozinho. Eu preciso de ti. Não me deixa preso nesse ciclo. Me transforma de dentro para fora. Simples assim. Real assim. E se você fizer isso, não como ritual, mas como rendição verdadeira, você vai descobrir que do outro lado dessa oração existe algo que você parou de acreditar que era possível para você. Liberdade. Não ausência de tentação, mas poder sobre ela. Não perfeição, mas transformação real. O passo mais importante de todos, dependa do Espírito Santo.
Porque a verdade é essa: sozinho, você não consegue. E isso não é fraqueza. Isso é realidade. A vitória sobre o pecado não vem só da sua força de vontade. Vem do poder de Deus em você. Agora deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Quantas vezes você tentou sair disso, sozinho? E quantas vezes isso realmente funcionou? Talvez hoje não seja o dia de tentar mais uma vez do mesmo jeito, mas de fazer diferente. Você não está preso. Você só está usando a estratégia errada. E a partir do momento que você muda isso, tudo começa a mudar. E nunca esqueça, você não foi criado para viver em ciclos, mas para viver em liberdade. Se esse vídeo nomeou algo que você carregava em silêncio, compartilha com alguém que também está preso nesse ciclo, porque talvez Deus tenha colocado uma pessoa específica na sua mente agora. E se você quer continuar recebendo mensagens que vão fundo de verdade, se inscreve no canal e deixa o like. Isso me mostra que devo continuar trazendo conteúdo assim. Nos vemos no próximo vídeo.